Bem-vindo outra vez a Trilhas Gastronômicas com Flávio Romero. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe com os amigos, divulgue. Seguramente é o alimento universal, utilizado em todos os continentes, em diversas populações, por diversos povos, simples, mas que está diretamente associado à nossa vida cotidiana. Pão. Hoje nós vamos fazer para vocês, sugerir uma receita de pão clássico, rústico, tradicional, utilizando apenas 4 ingredientes. Farinha de trigo, neste caso eu vou utilizar farinha de trigo integral, o fermento biológico seco, sal, água e o detalhe dessa receita, azeite. Vocês vão encontrar várias receitas de pão rústico sem utilização de azeite. Também fica bom. Mas essa receita, como é uma receita que vem da Itália, vem da Península Ibérica, vem da Espanha, tem que ter azeite. Tem que ter azeite. E pão está muito relacionado com as questões religiosas, com a Eucaristia. Eu vou usar um azeite especial que recebi de presente na Espanha, que tem um título e que tem um rótulo, um nome muito especial. Espírito Santo. Nada melhor do que fazer pão com o Espírito Santo junto, né? Primeiro passo para fazer o pão clássico é colocar em 300 ml de água, quebrada a frieira, morninha, muito morninha, nada quente. Apenas quebrada a frieza, como eu falei. Colocar o sachê, não é, de fermento biológico seco, 10 gramas. Né? Na medida que você coloca esse fermento, dá uma mexidazinha e vai deixar repousar por 10 minutos, no mínimo, até que faça um líquido espumoso. E vai a primeira informação sobre o pão. Esse passo é um passo extremamente determinante para que o pão fique bom. Ou seja, a fermentação com a levedura, né? Então, o que é a levedura? Uma espécie de fungo utilizada na gastronomia. E o que é que acontece com este fungo? Em contato com a massa, por ele ser um ser anaeróbico, ele entra em contato com o amido, com o açúcar, come esse açúcar, digere o açúcar, e como processo resultante desse metabolismo, ele libera gás carbônico e libera álcool. Por isso que o pão tem aquele cheirinho de álcool, né? Fruto dessa fermentação. Por que o pão incha? Porque depois que a levedura faz esse processo bioquímico, porque isso aqui nós estamos tratando de ser vivo, ele libera o gás carbônico, e esse gás carbônico dentro da massa não tem como sair. Então o que é que ele faz? Ele cola, ele adere ao glúten, que é a proteína, e expande a massa do pão. Tá certo? Então tudo é um processo biológico utilizado há milhares e milhares de anos. Eu vou explicar mais para frente quando foi que começou a se fazer pão utilizando esse processo de fermentação. Vamos iniciar agora a mescla dos ingredientes. Então no recipiente você vai colocar 500 gramas da farinha que você escolheu. No caso aqui, eu escolhi farinha de trigo integral. Faz um buraquinho aqui no meio e coloca o sal. Né? Uma colher de sobremesa de sal. E certamente aí também depende do gosto, né, da pessoa. Se a pessoa quiser um pãozinho mais salgado, bota um pouquinho mais de sal. Mistura um pouco. Mistura um pouco. Faz aqui um buraquinho no meio. E vamos agregando aos poucos o fermento, a levedura seca, não é? Que você deixou repousando por 10 minutos. Vai agregando e mexendo. Vamos colocar a mão na massa. Porque nada substitui o prazer de colocar os dedos, né, dentro da massa e mexer. E aí você vai ajustando
vai mexendo aos poucos, vai grudando na sua mão, é normal. E aqui vamos agregar o ingrediente que eu falei para vocês, que vem das receitas da Península Ibérica, do Mediterrâneo, que é o azeite. 1,5 colher, 2 colheres do azeite. Segue mexendo. Se você perceber que ainda está muito seca, agrega mais um pouquinho da levedura, da água, né? Aqui é como eu falei inicialmente. Na hora em que o fungo, a levedura, entra em contato com a massa, já começa a degradar o amido, né? Um processo bioquímico. Começa a se alimentar, né? Então aqui você vai mexendo. E vamos para a segunda fase, que é no tabuleiro específico para você mexer na massa. Você vai fazer o que nós chamamos de sovar a massa. Você vai amassar durante 10 minutos. Trabalhar com pão é assim. Tem que ter paciência, cumprir todas as etapas, criar uma relação de amor com a massa, né? Na medida que você coloca a mão. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Na medida que vou utilizando esses 10 minutos aqui, vou explicar para vocês um pouco da história do pão. Estudos científicos recentes, feitos por cientistas da Europa, descobriu ou atestou que o pão já era utilizado pelos homens pré-históricos, ou seja, 30 mil anos antes de Cristo. Certamente não era esse pão que nós conhecemos hoje, né? Segundo esses estudos, o pão era uma mistura seca de sementes, mas já era uma forma rudimentar de fazer pão. O que é que tem de importante nesse estudo? O que tem de importante nesse estudo é porque quebra aquela ideia que nós temos de que os homens pré-históricos eram carnívoros. Portanto, aquilo que a gente vê no desenho animado não procede a partir desse estudo da Europa, né? Dizer também para vocês, na medida que estou utilizando aqui, sovando a massa, né? Você vai amassando. Qual é o objetivo de sovar essa massa? É exatamente permitir que a levedura entre em contato com o amido, o polissacarídeo, né? Para ir quebrando, como eu disse. O pão mais parecido com esse que nós utilizamos atualmente, os estudos, a história diz que pães próximos a esse que a gente faz hoje em dia foram descobertos na Jordânia 14 mil anos antes de Cristo, na Jordânia. Depois, por volta de 10 mil anos, 12 mil anos, também há registros na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. No entanto, tanto na Jordânia quanto no Iraque, na Mesopotâmia, não se usava pão fermentado. Não se utilizava fermento no pão. O pão era um pão reto, aplachado, chapado, né? Porque não tinha fermento. Coube aos egípcios, cujos registros históricos dizem que já utilizava a feitura de pão 7 mil anos antes de Cristo. Por volta de 4 mil anos antes de Cristo, os egípcios descobriram a fermentação. Como era que eles faziam essa fermentação? Eles aproveitavam o bolor, que é aquele mofo preto que nasce no pão quando passa do dia, né, quando ele está adormecido. Pão velho, não nasce aquele bolor. Então o que era que os egípcios descobriram? Que aquele bolor fazia o pão crescer. Então começaram a aproveitar a massa dos pães velhos nas massas novas. E aí iniciou o processo de fermentação, que certamente foi bastante melhorado com as descobertas mais
modernas, feitas por Pasteur, né? Que descobriu os micro-organismos. E aí esse processo de fermentação foi sendo melhorado. Mas é preciso dizer para vocês que eu estou fazendo aqui um pão cuja receita é uma receita que vem da Idade Média, né? Que é um pão simples, rústico. Então aqui, essa fase de sovar o pão, a massa por 10 minutos, é fundamental. Pronto, então depois que você sovar a massa, né? Sovar o pão, você faz aqui uma bolinha um pouco ovalada e vai para um recipiente maior untado com azeite. Logicamente aí você tem que usar um azeite de boa qualidade, né? E coloca nesse recipiente, passa essa massa algumas vezes para que o azeite fique impregnado em todos os lados. E aqui você vai simplesmente passar o plástico filme e vai deixar repousar por exatamente 1 hora, para que aqui dobre de volume no mínimo, né? Aqui ele vai crescer porque as leveduras vão atuar de forma mais veloz durante esse tempo, né? Bem, vamos ver como ficou a massa do pão depois do repouso. Vocês estão vendo que dobrou mais ou menos de tamanho, né? Aqui nós vamos tirar a massa, colocar na prancha com um pouquinho de farinha. E aqui a gente vai simplesmente com o pulso fazer um pouquinho assim. Não vai sovar a massa, né? Vai só fazer assim, né? Um pouquinho com o pulso para tirar o excesso de gás carbônico. E agora a gente vai dar a formazinha que nós queremos, né? E vamos colocar no outro recipiente. Esse outro recipiente, vocês estão vendo, é uma formazinha. Qualquer recipiente, dependendo do formato que vocês queiram o pão, né? Pode fazer essa mesma massa para fazer pão tipo pão francês, tipo baguete, né? Esse não, eu quero redondo, pão rústico. Aí eu vou botar nessa formazinha untada com azeite, uma forma pequena. Por quê? Porque a massa, se ela se expandir demais nas laterais e você botar numa forma grande, o pão vai perder a altura. Então tem que ser numa forma compatível com o tamanho do pão que você quer. Aqui nós vamos colocar. Aqui o que é que vai acontecer? Ele aqui já não cresce na lateral e vai crescer somente na altura. Aqui nós vamos deixar repousar mais 1 hora. Observe que o pão não é trabalhoso, mas você tem que prestar atenção a esses detalhes do tempo, né? 1 hora para o primeiro crescimento e mais 1 hora agora para o segundo crescimento. Vamos ver? Observe que mudou de tamanho novamente. Vamos retirar a massa, colocar sobre um papel manteiga, ajustar a forma sem amassar. Detalhe final, um pouquinho de farinha. E aqui um detalhe que eu não coloquei na receita, mas vou colocar agora. Um pouquinho de queijo parmesão. E mais um detalhe que é importante, uma dica importante na hora de botar o pão no forno. Vamos ver? Aqui no forno existe uma forma sem nada dentro, vazia. Que você vai agora criar um vapor. Esse vapor é quem vai dar a crocância da casquinha do pão. Vamos agora esperar 30 minutos para ver o resultado. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Nós temos o pão integral da receita que nós colocamos e eu aproveitei a fornada e fiz também um pão com a farinha branca. Observem que a farinha branca tende a aumentar o tamanho por conta de que tem mais glúten do que a integral. Vamos provar, não é? Pão integral, que eu vou mostrar a massa para vocês, certo? E eu vou provar com um pouquinho de azeite.
para valorizar o sabor. Como se diz, a moda espanhola. Bom, e aproveitar também para provar um pouco do pão branco. Todos dois saídos do forno há pouco tempo. E aqui eu vou colocar uma manteiguinha, não é? Maravilhoso. Agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.